Olá, turma, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade aos nossos estudos, né, ao nosso conteúdo, e hoje a gente vai falar sobre o expressionismo abstrato. Na semana passada, a gente fez uma menção sobre a pop art. Eu falei sobre a relação da arte e da música, né, na nossa última aula. Falei ali sobre também o que era a nova figuração, né, que era considerada ali como uma forma de pop art brasileira, e a gente mencionou ali um pouco sobre o contexto, né, e como que era a questão da pop art nos Estados Unidos. Agora a gente vai entrar num período assim para explicar, né, em que contexto que a pop art surgiu. Primeiro, começando aqui, né, com o expressionismo abstrato. Isso porque esses dois movimentos fazem parte do que a gente chama de novas tendências da arte. A gente vinha estudando ali com o barroco, com o rococó, depois, né, o impressionismo também. A gente vê que eles eram movimentos ali, o barroco surge na Itália, então a Itália ali era o centro no começo era o centro da arte, né, onde surgiam as tendências da arte, quando surgiu o barroco. Depois, com o rococó, esse centro da arte passa a ser Paris, passa a ser a França. Então a França fica ali durante um bom tempo sendo esse centro da arte. E é em 1950 que a gente tem essa transferência novamente, que sai de Paris para Nova York. O centro da arte, né, ele é transferido. O centro da arte ocidental, vale lembrar, né? A arte asiática, né, a arte do Oriente, ela tem um outro contexto. Mas a arte ocidental, ela tem esses centros, né? Ela sai de Paris e passa a ser transferida ali para Nova York. Então, em Nova York começa a surgir esses novos movimentos, essas influências. Isso tudo num período ali pós-Segunda Guerra Mundial, em que a arte que estava sendo produzida, né, a proposta era fazer uma arte norte-americana que tivesse, né, alguma base ali, alguma inspiração nas tradições artísticas dos primeiros povoadores, né, daquela região. Então a gente vai ter principalmente ali a questão da estética e a estética dessa arte, né, feita pelos primeiros povoadores, pelos nativos. Ela tinha uma questão de estar ligada às crenças também. Bom, o expressionismo abstrato ele foi o primeiro desses movimentos e tem como nome principal Jackson Pollock. Primeiro, né, a gente fala assim, expressionismo, a gente já conhece esse nome de um outro movimento, que é o expressionismo alemão. O expressionismo alemão, que é lá dos anos pós-Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter ali como característica as cores intensas, as pinceladas marcadas, e ele vai ter ali por objetivo transmitir uma emoção através da pintura. Tanto ali com o tema, né, que ele está pintando, por exemplo, o Grito, né, que é do Edvard Munch, que é um dos primeiros ali expressionistas alemães, a gente vê, né, que ele está tentando transmitir esse sentimento, tanto ali no tema como através dessas cores, através dessa forma de pintar, né? Fazer com essa pincelada mais marcada. Outro nome importante também desse movimento é o Vincent van Gogh, né? Que a gente consegue observar bem essas características na obra dele, né? Ele tem essa questão de pintar suas obras, né? Com essa pincelada bem marcada, com esse tipo de pintura que é bem característico da obra dele. Então, a gente tem esses objetivos, né, de transmitir essa emoção, essa questão da pincelada marcada, essa questão das cores intensas também. Isso no expressionismo alemão, lá após a Primeira Guerra Mundial. Já no expressionismo abstrato, que surge aí mais tarde, lá na década de 40, até ali naquele período, pouco antes, né, desse centro de arte ser transferido, né? Porque o expressionismo alemão, o expressionismo abstrato, ele surge ali na década de 40 e vai tomando proporções ao ponto de que na década de 50 o centro de artes é transferido para Nova York. Então, o expressionismo abstrato, ele surge ali nos Estados Unidos, né, na década de 40, e ele também pode ser conhecido como Escola de Nova York, né? Alguns movimentos, eles têm essa tendência de ser conhecidos como escola
tipo Escola de Viena ou algo assim. Aqui a gente tem a Escola de Nova York. E ele vai propor um rompimento com aspectos tradicionais da arte, como, por exemplo, o uso do cavalete, né, que é algo prático. São aspectos tradicionais da arte, tanto práticos quanto criativos. Então, a gente vai ter um exemplo da questão prática, né? O uso do cavalete, que é aquele elemento de madeira que é utilizado para colocar as telas, e a criação a partir da emoção, né? A partir de emoções. Aqui a gente vai entender um pouco mais para frente que o expressionismo abstrato ele não está tão preocupado com um sentimento, é mais uma questão de ação. Como eu falei, um dos principais nomes ali desse movimento, né, do expressionismo abstrato, é o Jackson Pollock. Pollock, ele é estadunidense e ele foi ali um dos pioneiros dessa técnica, um dos pioneiros do expressionismo abstrato. E ele vai desenvolver ali as técnicas que são características, né, que a gente consegue observar na obra dele, como que ele fazia. Essa questão do uso do cavalete, por exemplo, que eu falei, né, que é uma questão que os expressionistas abstratos, eles tendem a ir contra, né, a romper. A gente vê na obra dele quando a gente vê as imagens dele pintando. Eram telas grandes que ele colocava no chão para fazer as suas pinturas. E aqui, né, a gente tá vendo ele derramando ali um pouco, acho que é de pigmento, parece, na tela. E a gente vai entender um pouco melhor quando a gente entende as técnicas que ele desenvolveu. Ele fazia o que a gente chama de action painting, que é a pintura de ação. Lembra que eu falei ali que o expressionismo abstrato, ele tá rompendo com essa ideia de criar a partir de uma emoção? Isso porque ele vai criar a partir de uma ação. Não é assim tentar transmitir um sentimento, é tentar botar na tela aquele movimento que o artista faz na hora de pintar. Então ele quer ali transmitir essa ação através da pintura. O artista ele vai se envolver ali intensamente no momento criativo, porque é um momento trabalhoso, né? É um momento ali, sempre né? O processo criativo é algo que dá trabalho para qualquer tipo de arte, qualquer linguagem da arte, mas aqui nessa questão ele tem um envolvimento ainda maior, né? Porque a ideia dele é justamente essa, é transmitir esse momento, que fique marcado esse momento na tela, através da pintura, mas não de uma forma óbvia, né? Não que ele vai desenhar ali, pintar ele mesmo fazendo a pintura, e sim através ali do movimento mesmo, como eu falei. Aqui eles querem registrar essa ação da pintura através da tela. Então ele vai usar essa questão do action painting, né? Essa pintura de ação, que ele vai ser assim, a gente vai ver um vídeo dele fazendo. Essa questão essa técnica, né, ela envolve também ali o que a gente chama de dripping, né, que é o gotejamento. O artista ele vai jogar a tinta na tela com a ajuda do pincel ali dessa forma, né, fazendo essas gotas, fazendo essa forma, né, como ele coloca a tinta na tela, de forma de gotejamento mesmo, né, ele literalmente joga a tinta na tela. Enquanto a gente falou aqui da questão das pinceladas marcadas, do expressionismo alemão, no expressionismo abstrato só atinge um novo patamar, né? Porque aqui não é só a questão de uma pincelada, é a questão mesmo do movimento da tinta chegando na tela, que é marcado. Então, aqui nesse vídeo a gente consegue ver aqui nesse vídeo esse momento, né, em que ele tá fazendo essas pinturas, e a gente consegue observar, né, como que era essa questão, né, do dripping, da pintura de ação, que era algo ali mais intenso mesmo, né, ele realmente estava jogando, né, de uma forma até agressiva a pintura, né, a tinta ali naquelas telas. E a gente vê o que eu falei, né, essa questão da abolição do cavalete também, e a forma como ele fazia, né, de ser algo mais intenso, né, o processo criativo ali, o momento criativo ser algo mais intenso, mais ter mais essa questão mesmo do movimento, da ação. Isso a gente consegue ver claramente ele vendo
assistindo, né, como ele fazia as suas obras. E também, como eu mencionei, né, eram pinturas grandes, né, são telas grandes, assim, então que dava ali um trabalho, exigia ali um esforço físico para serem feitas. Para a gente entender um pouco melhor também a questão do contexto, isso tudo também foi ali num período de Guerra Fria. O movimento expressionista abstrato, ele vai ser ali o primeiro movimento artístico norte-americano que vai impactar, né, que vai influenciar outros países, os países europeus. Como eu falei, o centro de arte até então eram países da Europa, era ali com a Itália, depois com a França, né? E depois é que ela é transferida para Nova York. E a partir daí, o expressionismo abstrato, ele é esse primeiro movimento que ele é criado ali na década de 40, começa a ter essa influência nos outros países, esse impacto, né, relevante ali nos países europeus, e aí passa a gente ter esse centro da arte em Nova York. Isso tudo é num contexto de Guerra Fria, né, em que estava tendo aquele conflito, né, aquela disputa entre os Estados Unidos, representando ali o movimento capitalista, e a União Soviética com o socialismo. Lembrando também essa questão, né, então a gente vai ter os Estados Unidos tentando conquistar essa influência, né, internacional ali em diversas áreas. Ele estava ali nessa questão da disputa tecnológica, da disputa armamentista, e nesse mesmo período ele também consegue essa influência através da arte. Nós vamos ter, então, outros movimentos ali, depois nessas novas tendências, né, com essas tendências surgindo ali em Nova York, como, por exemplo, a pop art, que nós já mencionamos na última aula. Temos também a arte óptica, a arte cinética, o minimalismo. A gente vai ver um pouco melhor sobre esses outros movimentos nas próximas aulas. Então, assim, mas a gente consegue entender aqui como houve essa mudança, né, no cenário da arte. E até mesmo esse contexto, né, essa relação com o contexto histórico ali, num período pós-Segunda Guerra, a questão da Guerra Fria também, né, com essa questão dos Estados Unidos tentando conquistar aí essa influência, né, conquistando, né, essa influência até em diversas áreas, inclusive na arte, coisas que são vistas, né, que tem impacto, que tem influência até os dias de hoje, né? A cultura norte-americana ainda é até hoje muito disseminada em diversas formas, tanto ali na questão da arte como na questão, né, de cultura pop, né? Tanto a arte erudita quanto a arte pop, em diversas áreas, né, ali da arte e da cultura ainda tem muita influência norte-americana. Isso também com outras questões ali envolvendo isso tudo foi se modificando, né, com outras questões envolvendo contextos históricos, também com a globalização, depois também com o advento da internet. A gente vai ter mais contato com culturas diferentes, como se tem hoje em dia ali também uma questão com a cultura oriental, ou a gente tem essa questão da mistura, né? A gente consegue observar misturas entre outras culturas que acabam influenciando aqui, como por exemplo, vou dar um exemplo da música que se tem hoje em dia, a febre do K-pop, por exemplo, das pessoas, né, estarem ouvindo muito K-pop. O K-pop, ele é uma mistura ali de questões orientais, mas também com muita influência norte-americana, das boy bands e tudo mais. E aí essa cultura que já é misturada chega no Brasil também, faz um certo sucesso no Brasil, num país que também tem uma cultura marcada, né? A formação da cultura brasileira também é marcada por essas influências ali diversas de outras culturas de outros países. Eu vou encerrar por aqui. Na semana que vem a gente dá continuidade, né, aos nossos estudos. Como sempre, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, podem entrar em contato comigo. A gente se vê então na próxima aula.